O grego helenístico, koiné ou koiné, no grego moderno helenistique koain, literalmente, koiné helenístico, ou koain helenique, af, kine helenique, koiné grego, também conhecido como Ricoain dialectus, af, e kine dialectus, o dialeto comum, é a forma popular do grego que emergiu na pós-antiguidade clássica, c. 300 a.C., AD 300. Outros nomes associados são alexandrino, patrístico, comum, bíblico ou grego do Novo Testamento. Os nomes originais foram koiné, helênico e macedônio, macedônico, desenvolveu-se a partir do dialeto ático, falando na região da Ática, onde se encontra Atenas, embora tenha grande influência de elementos do jônico. O koiné foi o primeiro dialeto comum suprarregional na Grécia, e chegou a servir como língua franca no Mediterrâneo Oriental e no Antigo Oriente Próximo ao longo do período romano. Foi também a língua original do Novo Testamento da Bíblia e da Septuaginta, tradução grega das escrituras judaicas. O koiné é o principal ancestral do grego moderno. História. Área de língua grega koiné. O grego koiné surgiu como um dialeto comum nos exércitos de Alexandre o Grande. 7. Foi sob a liderança da Macedônia que colonizaram o mundo conhecido. Seu dialeto comum recém-formado foi falado do Egito até as margens da Índia. 7. Embora os elementos do grego koiné tenham tomado forma durante o período clássico posterior, o período pós-clássico do grego da morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., quando as culturas oscilaram sob o helenismo, começou a influenciar a língua. A passagem para o próximo período, conhecido como grego medieval, data da fundação de Constantinopla por Constantino I em 330 d.C. O período pós-clássico do grego, portanto, refere-se à criação e evolução de todo o grego koiné e toda a era helenística e romana da história até o início da Idade Média. Nomenclatura koiné, koain, comum, é um termo que tinha sido anteriormente aplicado pelos antigos estudiosos de diversas formas de expressão greg. Raízes. As raízes linguísticas do dialeto grego comum estão evidentes desde os tempos antigos. Durante a era helenística, a maioria dos estudiosos pensava que o koiné era o resultado da mistura dos 4 principais dialetos do grego antigo, Riekton Tetaron Sinestosa, composição dos 4. Esta visão foi apoiada no início do século XX pela linguista austríaca P. Kretschmer, em seu livro Die Entstehung der Koiné, 1901, enquanto o estudioso alemão Wilamowitz e o linguista francês Antoine Mailet, baseados nos intensos elementos jônicos do koiné como SS em vez de IRS em vez de ROR, Thalassa Thalata, Arsenikos Arrenikos, considerou-se o koiné como uma forma simplificada de jônico. 7. A resposta final, que é academicamente aceito hoje, foi dada pelo linguista grego G.N. Hatzidakis, que provou que, apesar da composição dos 4, o núcleo estável de grego koiné é ático. Em outras palavras, o grego koiné pode ser considerado como a mistura de elementos especialmente jônicos, mas também de outros dialetos. O grau de importância de elementos linguísticos não áticos no koiné pode variar dependendo da região do mundo helenístico. 7. A este respeito, as variedades de koiné falado nas colônias jônicas da Ásia Menor e Chipre teria características mais intensamente jônicas do que outras. A literária koiné da época helenística assemelha-se ao ático em tal grau que é frequentemente mencionada como ático comum. 7. Fontes. Os primeiros estudiosos que estudaram o koiné, tanto no período alexandrino e contemporâneo, foram classicistas cujo protótipo tinha sido a literária língua ática do período clássico, e deveria serrar sobre qualquer outra classe de linguagem helênica. O grego koiné foi, portanto, considerada uma forma decadente do grego, que não era digna de atenção. 7. A reconsideração sobre a importância histórica e linguística do grego koiné começou apenas no início do século XIX,
estudiosos de renome, realizaram uma série de estudos sobre a evolução